Galera, você já parou para pensar que tudo que sua planta consegue ao máximo, como potência, aroma, resistência, velocidade de crescimento, já está codificado dentro de um arquivinho biológico que a gente só começou a decifrar agora? Eu tô falando do genoma da cannabis. Sim, a gente já passou décadas cultivando só com base em observação, tentativa e erro. Uma tradição que veio sendo passada na oralidade ao longo desses tempos. Mas hoje, pela primeira vez, a gente está conseguindo abrir esse código-fonte da nossa planta, linha por linha, gene por gene. E quando você entende esse código, você não só cultiva, mas você acaba projetando resultados. Hoje a gente vai explorar como entender e no futuro editar esse genoma. Assim, vão poder criar plantas mais potentes, mais resistentes e completamente otimizadas para cada ambiente, inclusive o seu. Se você gosta de ciência aplicada ao cultivo, isso daqui é a fronteira da pesquisa. Bem-vindo, você está na Natural TV. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Galera, eu sou o Tico aqui da Ganza App. Hoje a gente vai sair do cultivo tradicional, entrar na parte que costuma ficar só entre os pesquisadores, que tem a ver com temas como genoma, engenharia genética e genética aplicada a cannabis. Se esse assunto já piscou seus olhos, clica nesse vídeo e comente. Quero entender o código, porque aqui você vai saber tudo. O que é o genoma da cannabis? Basicamente, é o código-fonte da planta. Vai ser o conjunto completo de instruções que vão determinar a estrutura da planta e seu crescimento, os terpenos que ela vai produzir ao máximo, quimiotipos, potência, a sua sensibilidade à luz, a sua tolerância a fungos e pragas, a sua velocidade de maturação, produção de tricomas e até mesmo o comportamento metabólico quando ela sofre um estresse. A planta é como se fosse um hardware biológico, rodando um software escrito em 4 letras, A, T, C e G. Durante muito tempo, cultivar cannabis era observar o comportamento desse software sem entender o código. Agora, meus queridos, não. E estamos te levando para esse nível. Editor, coloca aí na tela o que é um hardware e o que é um software. Valeu. Agora não. Agora a gente tem acesso ao código-fonte e isso muda todo o nosso game. Mas como os genes controlam potência, aroma e o que a gente quer? Resina. Se você desmonta o genoma da planta, você encontra pequenos interruptores genéticos que são responsáveis por algumas coisas, tipo ativar vias de biossíntese de THC, modular o CBD presente na sua planta, controlar terpenos específicos como limoneno, mirceno, pipeno e outros que a gente ainda nem conhece. Ativar genes de defesa que aumentam esses tricomas e, principalmente, definir a arquitetura da planta. Se ela é mais compacta, mais ramificada, mais alta, mais baixa. É como encontrar o menu secreto das configurações avançadas da planta. Em vez de observar o fenótipo e torcer para aquela planta dar certo, você vai começar a ver o que cada gene faz e o porquê. O que todo mundo quer quando está cultivando a sua planta é o que a gente chama de resistência genética. Isso, com certeza, é o sonho de todo cultivador. Quase todas as doenças e pragas que detonam o nosso cultivo têm alguma base genética. Por exemplo, a resistência aos fungos pode ser uma perspectiva gravada no gene das plantas. Tolerância a estresse hídrico, resistência a ácaros, tolerância a UV, capacidade de lidar com calor e estabilidade hormonal durante a floração. Existem genes que funcionam como escudos biológicos. E entender isso é o primeiro passo para criar plantas mais resistentes. Hoje, quem cultiva sofre quando o ambiente sai do ideal. E isso acontece com todo mundo. Os híbridos do futuro, galera, não vão sofrer. Eles vão simplesmente responder.
responder no máximo que você precisar. Bom, o que eu estou dizendo aqui é que vai chegar num momento que a gente vai conseguir fazer edição genética da nossa planta. O que já dá para imaginar é o seguinte, mas calma, ninguém está dizendo que amanhã você vai editar sua própria planta como se fosse um Arduino biológico ou um sistema que você abre as pastinhas e coloca o código novo lá. Mas o que a ciência já consegue fazer, galera, é insano. A gente já consegue ligar e desligar vias de reprodução de certos terpenos, modificar precursores químicos para criar quimiotipos, reforçar genes de imunidade, acelerar ciclos, todo mundo quer, né? Naquele desespero, então, aumentar a nossa eficiência fotossintética, entre outras coisas. Alô, Embrapa! Nossos estudos estão indo em encontro disso. E isso vai abrir porta para uma nova era. Cultivar a partir de genética projetada não é uma seleção. O nosso jeito de fazer o fenohunt vai mudar. Mas vamos entender o que é fenótipo e o que é genótipo. E onde essas coisas confundem muita gente. Muita gente acha que potência, sabor, resina vem só da genética. Outros acham que é só do manejo do cultivo. Mas a verdade que você aprende aqui na Natural TV é que o genótipo define o potencial, a capacidade daquela planta atingir o seu máximo. E o fenótipo revela o quanto desse potencial você, cultivador, com sabedoria e técnica, conseguiu extrair. É igual ter um super processador e rodar ele com uma fonte fraca. O chip é bom, mas o sistema acaba não entregando tudo aquilo que ele pode. O futuro é alinhar genética, ambiente de forma preditiva e isso escalar o seu cultivo. O que eu estou dizendo aqui, galera, é que o próximo limite do cultivo que você vê hoje é o que a gente está chamando de cultivo preditivo. Hoje, a gente cultiva observando os sinais da planta, ajusta luz, água, nutrientes, mas daqui a alguns anos vamos começar a cultivar com base em modelos preditivos. E isso está muito perto lá no GanzaApp. Essa genética responde melhor ao espectro X, e essa precisa de mais calor para ativar os tricomas. Essa outra precisa de uma variação térmica para liberar certos terpenos. E essa tem um gene de defesa que é ativado muito com estresse por UVB. Já essa floração específica é acelerada com níveis de CO2 entre A e B. A planta vai deixar de ser um mistério e vai virar engenharia. Vai ser o cultivo guiado por algoritmo biológico. E isso não está muito longe não, hein? Beleza, mas o que isso significa para você, um grower comum? A verdade é simples, o grower do futuro não vai escolher sementes mais pelo nome, vai escolher sementes pelo perfil genômico. Você vai saber o gene que dá potência, o gene que dá aroma, o gene que dá resistência e aquele gene que dá densidade. Você vai poder prever o resultado antes de plantar. E isso é uma quebra de paradigma no cultivo tradicional. Mas deixa eu te falar uma parada importante. É frustrante cultivar no escuro, sem entender por que uma genética responde bem e a outra trava. Hoje, o cultivo ainda depende demais de tentativa e erro. Mas isso muda quando você entende como a planta está programada em nível genético. A escola de cultivo não é sobre decorar técnicas, é sobre aprender como a planta funciona. Fotossíntese, metabolismo, luz, estresse, fenótipo, tudo alinhado com a genética que você está cultivando. A gente te ensina a interpretar o potencial da planta e extrair 100% dele. Se você quer cultivar como quem opera um sistema biológico, não como quem aposta no jogo do tigrinho, o link tá aqui embaixo, galera, e é o link da escola de cultivo. Clica, garante a sua vaga, vem dominar a sua planta e tirar o maior resultado que você pode dela. No final das contas, destravar o genoma da cannabis é abrir a porta do futuro do cultivo. A gente não vai mais só reagir ao que a planta faz, a gente vai prever, ajustar e criar. Estamos entrando, pessoal, na era da cannabis projetada. E é isso que essas notícias sobre a entrada da Embrapa estão nos revelando. Se esse conteúdo mexeu com a sua cabeça, já salva esse vídeo, compartilha com quem curte ciência e cultivo e vem
vem comentando qual é a parte de genética você quer que eu destrinche no próximo vídeo. Tamo junto, vamos continuar investigando o código das plantas e do nosso cultivo. Melhoria é na Natural TV Marche. Tico, estamos aqui no Ganza App, a rede social do jardineiro, da jardineira, e a gente sempre começa nossas lives aqui com os alunos de curso. Quem adquiriu o curso aí, tá na escola, já cai direto na postagem aqui, a gente sempre começa. E depois, no final da live, a gente vai para quem tá ao vivo com a gente aí, prepara a tua postagem também, que daqui a pouco a gente atualiza. Vamos começar com o Rodriboa, a gorila aqui, 1 mês de cura, olha lá. Por falar em cura, vamos para a degustação. Satisfação total em fazer parte dessa comunidade. Tamo junto, 2026 promete. É nós que legaliza. Chico, a cura, né? Ó, pegou o tema de hoje sem saber aqui, ou sabendo, né, já. Que isso que é legal da comunidade, tem muito conteúdo focado no cultivo que você pode pesquisar aqui dentro da plataforma, né? Cara, a plataforma tá bombando, a galera tá vindo forte, cada vez mais publicações, né? Hoje a gente estava fazendo uma análise do relatório ali, de uso da galera, e tá bem legal. Queria agradecer muito a galera que tá fazendo acontecer. E o Rodriboa, Misk, veio com a resinada, tá? Veio com a resinada, dá pra ver bastante tricoma. Tá no time perfeito aí da cura dele, velho. Tá metendo marcha. Gostei. Top demais, né, Tico? E olha que bacana, né, esse sentido também que você vê ali. É uma flor que é aquele tipo de flor, você consegue enxergar os espacinhos no meio. É uma flor que é mais difícil de mofar ali do que aquelas densonas, assim, né? Mas olha a quantidade de resina, né? Então, e 1 mês de cura. Então a gente vai ver também, né, que esse tempo de cura também não adianta deixar indefinidamente. A planta vai degradar em algum momento ali, por mais que você guarde direitinho ali. É um momento, 1 mês, acho que é aquele momento bacana, né, que você já tem ali mais encorpado o gosto, a umidade já está muito mais equalizada na flor inteira, né? Não só a secagem de dentro para fora. Então ela tá uma flor mais ali para a experiência mais interessante, né, Tico? Exato. A gente vê que ela tem uma formação legal, mas o que a gente quer mesmo é tricoma, né, Micho? Que tricoma ela teve, tá? Coisa linda, hein? 5 estrelas aqui, com certeza. É participante de Copa Grower. A gente vai ver Copa Grower hoje também. Augusta F1, olha lá, ó. Tá aqui no... uma tange alto, tá na automática um vaso de 100% inerte e outro vaso orgânico. Olha que legal, é organo mineral. Mas aí ele vai conseguir testar, né? Deixa eu ver o outro, ó. Tá truvando, ó. Vamos ver o outro. Tá truvando. Estrutura bonita, né, Micho? Deixa eu até aumentar a tela aqui para ver essa planta direito. Olha que estrutura bonita dessa planta. Ramificou bem, né? Você vê que desde a base aqui, ó, o primeiro nó aqui, olha como ela subiu bem, né? E mesmo assim, ó, tem 1, 2, 3, 4, são 5 andares aqui. Tá bem bacana, hein, Tico? Por mais que tenha... aqui não teve muita técnica, né? Teve talvez uma poda top aqui no meio, ó, quando ela já tava no... Mas ela cresceu bem, né? E aquela história automática, né? Automática e veio bonita, né? Essa daí é mais uma daquelas que mostra, né, cara? Uma automática, uns parâmetros ok, luz ok, né? Umidade, temperatura ok, condição ok. Ela faz a entrega dela, tá? Ela tá fazendo a entreguinha dela e ela tá metendo marcha. Ô Miski, você falou que é uma automática, mas você verificou aí uma poda? Como é que é isso? Eu acho que tá aqui, ó. Acho que teve uma poda aqui, ó. Não dá pra cravar aqui, ó. Né? Aquela duplica, ó. Tem 2 top bud proeminente aqui, ó. E as outras são aqui, ó. Do primeiro, segundo, terceiro e quarto nó. Que subiram bem também, ó. Estão bem, elas estão mandando bem. Salve, comunidade de growers. Rapaz, porque essa alto aqui, essa tange, ela tá num vaso ali, ó, de 8 litros. 8 litros. Substrato orgânico mineral, né? Eu vejo muita gente falando aí que não cresce. Tal, mano, essa tange aqui tá crescendo pra caramba, família. Ela tá na flora, hein, ó. Na flora. Tem aí umas 2 semanas que eu coloquei ela na flora. Ela tava no agrobiar, junto com a outra ali, que é 100% pó de coco. Coloquei ela nesse grow aqui, que eu tirei uma plantinha daqui que irmou. Joguei ela aqui. E no grow aqui do lado eu deixei a outra que tá só no inerte, rapaziada. E olha o tamanho que tá já, mano. Fiz umas aberturas aqui nas ramificações. Boa. E aqui ela está só no refletor, né? Refletorzinho de jardim, 2. Só no painel de LED. Daqui é 100% pó de coco, família. Olha o tamanho que já cresceu, ó.
É alto, hein? E segundo banco, né? Aí estão vindo, também está na flora. Tá top, bicho. Uma estrutura muito boa, a planta que, se tiver todos os parâmetros legais nessa última perna da flora, ela vai fazer uma boa entrega, bicho. Agora é equalizar, né? Como ele tá no mineral e no organomineral, é equalizar essa nutrição. Você vê, né? Em termos de folhagem, ela tá bem verdinha, ou seja, tá indo bem aqui em termos de alimentação. Agora é engordar os buds, né? Ela tá com uma estrutura boa, uma arquitetura boa. Mineral, né? Ele conseguiu abrir e ocupar o espaço como um todo ali dos dois, né? Dos dois grows ali. E Tico, para mostrar, cara, olha só, automática, ciclo mais rápido e metendo marcha. Talvez agora até caiba uma defolha, né? Aquela defolha estratégica no meio ali, ó. Você vê umas folhonas. E como a planta ficou grande de altura, é legal fazer umas defolhas, principalmente dessas grandonas no meio ali, né, cara? Sim, eu faria essa defolha também, Místico. Concordo bastante com você. E agora que ela tá sozinha no grow ali, eu acho que valeria também uma puxada para dar uma abertura maior nela, né? Principalmente nesses galhos que estão ao redor ali, para a gente poder fazer essa circulação de ar movimentar. Porque, Flora, entrando aí, a gente daqui a pouco está no verão, não sei qual é a região do amigo, né? Mas tem uma tendência de aumento de temperatura e aumento de umidade. Então, uma defolha, essa abertura e uma melhoria na circulação vai estar ajudando bastante nesse processo de floração final aí, ela vai entregar, hein? Exato. E aqui, como é uma automática, às vezes a galera fica com medo de podar, né? E com medo dela estressar e começar a formar a flor nanica ainda, né? Nesse caso aqui, o que daria para fazer, eu acho que o Tico foi na linha, né, cara? Aqui, como é uma planta só, e olha só que doideira, né? Fica um top bud em evidência. Esse top bud aqui é o que está, na teoria, mais contemplado de luz, porque ele está mais próximo ali do chuveirinho, que é o painel luminoso, e olha quanto de produção embaixo que está lá na zona intermediária, zona inferior, perdendo luz. Então aqui, conforme a planta fosse crescendo, e até dá para intervir ainda, ó, o meio aqui tá livre. Então eu baixaria esse top bud aqui, tiraria essas folhonas grandes desse top bud, baixaria ela aqui mais ou menos na mesma altura dos outros buds. Isso vai fazer com que esses aqui ganhem um pouco mais de corpo, né, Tico? Concordo, Mitch, concordo. Eu acho que fazer essa baixada vai fazer com que esses top buds fiquem mais homogêneos, né? Senão vai dar um grande top bud lá e vai ficar com top buds menores ali. Eu concordo com você, cara. Eu faria a mesma coisa, hein? Ainda mais que a lâmpada é fraca, né? A lâmpada de jardim. Então ela não vai entregar ali, principalmente na floração. Ainda mais que a tua planta aí tá grande, né? Em termos de porte, a tendência é, como não tem uma luz efetiva, ela não vai conseguir se alimentar de forma adequada, por mais que você esteja no mineral e no organomineral. E aí pode ser que fiquem aqueles buds mais fluffs, né? Que a gente brinca. Um porte de caule mais fino, às vezes vai ter que até que prender o top bud aí por causa do peso e tudo mais, né? Então, estruturalmente, mas chegou num resultado já sensacional na simplicidade, né, cara? Na simplicidade, ó. Eu apostaria que, por ser uma automática, ele vai passar o carnaval curando essa criança. Ele vai passar ali a cura com esse carnaval dessa automática aí, se tudo der certo, né? E, de novo, né, Misto? Provando que automática com possibilidade de render, um setup normal, né? Um setup sem muita euforia, mas entregando resultado, mano. Top, né? Muito bacana. Também é concorrente de Copa Grower aqui. Tá na missão do cultivo e quer mostrar o potencial das suas plantas? Então se liga que tá rolando a Copa Grower. A competição que reúne os melhores cultivadores de cannabis medicinal do Brasil. E é muito simples de participar. Você grava um vídeo mostrando seu cultivo, compartilha sua história e concorre a prêmios incríveis, além de fortalecer a cena e a cultura canábica nacional. Quer saber mais? Clica no link ganzap.web/copa-grower e se inscreva agora mesmo. Mostra a tua planta, espalha a cultura e vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração. Sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores. A qualidade suprema dos patrocinadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganza app, vem pro Torne-se. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Pra Copa
Grower, Natural TV formando cultivadores. A rede dos growers, então junte-se. Dança app, vem pro Torne-se.